Efésios capítulo 5, versículo 18. Nós vamos ler até o versículo 21. Eu te espero, você tenha a liberdade de procurar tranquilamente, sem pressa, sem correria. Nós vamos ter alguns minutos aqui meditando nesse texto, nessa palavra, e que Deus venha falar conosco. O pastor Daniel estava falando de uma coisa muito importante. Eu falo isso direto na igreja. Queremos tanto avivamento, mas não existe avivamento sem palavra de Deus. A gente quer que as coisas às vezes funcionem de uma fórmula mágica, né? Que a gente estrala o dedo aqui e aconteça. Não, o avivamento ele é manifestado através da pregação da palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra, porque a palavra é semente. A semente ela cai no coração, a semente é germinada, e através dessa ação da semente se produz muitos frutos para a glória de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos encontraram? Diga amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Meus queridos, se assente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, antes de nós chegarmos aqui nesse momento em que o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja, eu quero convidar você, junto comigo, a gente pensar no início dessa igreja, no início da igreja de Éfeso. Uma coisa que você precisa saber, que o apóstolo Paulo, ele não é o fundador dessa igreja, porque antes do apóstolo Paulo chegar aqui na cidade de Éfeso, já existiam alguns crentes que estavam ali anunciando Jesus, falando de Jesus. Um dos irmãos que passaram pela cidade de Éfeso é até conhecido na igreja, o irmão Apolo, pregador eloquente, que chegou lá pregando sobre o batismo do arrependimento de João Batista. Aonde que encontra isso, pastor? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e também capítulo 19. Os irmãos passaram por Éfeso, eles anunciaram o Evangelho de Jesus, anunciaram o arrependimento do batismo de João Batista. E aí no capítulo 19 diz que o Paulo chegou ali. O apóstolo Paulo, apóstolo, missionário, um evangelista, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E quando ele se reuniu com os irmãos que estavam ali fazendo parte daquela igreja, a primeira coisa que ele perguntou é: vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? E a Bíblia diz que aqueles irmãos da igreja de Éfeso responderam para o Paulo: nós não conhecemos. O que nós conhecemos é o batismo do arrependimento de João. E aí a Bíblia diz que o apóstolo Paulo anunciou sobre o que era o batismo com o Espírito Santo, e na mesma hora aqueles irmãos receberam a promessa do Senhor. Eles foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E aí se iniciou uma igreja numa cidade complicada, uma cidade que tinha uma boa condição financeira, numa cidade totalmente mística, porque quando você lê o capítulo 19 de Atos, você vai encontrar que havia um templo, o templo da deusa Diana, e havia um comércio de idolatria. As pessoas estavam se enriquecendo, fazendo ali os artifícios da deusa Diana e vendendo para os turistas que passavam por aquela cidade. Você encontra lá em Atos 19 que haviam homens que eram bruxos. Eles tinham alguns livros de magia e usavam esses livros para fazer as suas bruxarias. Mas o Evangelho está nascendo nesse lugar, e o Evangelho nascendo cheio do Espírito Santo de Deus. E aí em Atos 19, a Bíblia vai falar que através da pregação com o poder de Deus, com a pregação do apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, e agora os irmãos também cheios do Espírito Santo, Deus começa a fazer maravilhas naquele lugar. Deus começa a operar naquele lugar, e daqui a pouco a Bíblia diz que os homens que tinham os livros de magia, de bruxaria, eles pegam os seus livros em praça pública, eles colocam no chão, eles fazem uma montoeira de livros, de peças de idolatria, e eles jogam fogo naquele mal.
porque Deus está salvando naquele lugar. Glória a Deus. Então tem libertação, tem cura, tem batismo com o Espírito Santo. Essa igreja, a igreja de Éfeso, é uma igreja arretada na presença do Senhor, uma igreja cheia de Deus, uma igreja que eu queria congregar nessa igreja, porque há sinais. Essa igreja que eu quero congregar porque há amor nessa igreja. De onde você tirou isso, pastor, que tem amor? Porque lá em Apocalipse, quando Jesus fala dessa igreja, ele fala assim: olha, vocês têm que voltar ao seu primeiro amor. E se eu estou falando do início dessa igreja, essa igreja também estava cheia de amor de Deus. Eu queria fazer parte dessa igreja. Essa igreja nasceu em torno do ano de 52 depois de Cristo. Por que eu estou falando dessa data? Por que é importante essa data? Porque depois de 10 anos o apóstolo Paulo está escrevendo com essa mesma igreja. Porque passaram-se 10 anos da fundação dessa igreja poderosa, dessa igreja com unção, dessa igreja com graça, dessa igreja que foi perseguida, mas não foi destruída, porque Deus estava operando no meio dessa igreja. Passaram-se 10 anos, e algumas coisas, infelizmente, já não estavam no mesmo lugar. Porque, queridos, entendam uma coisa: isso é natural de todo crente, de toda igreja. O princípio sempre é bom. Eu me lembro, eu estou pregando e pensando aqui no início da minha caminhada, que quando eu conheci Jesus, quando eu conheci a palavra de Deus, e quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, alguém falava: vai ter uma vigília do outro lado da cidade. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, mas eu atravessava a cidade a pé. Por quê? Porque eu queria estar no meio da presença de Deus. Eu queria sentir a presença do Senhor. Eu queria me encher mais da presença do Senhor. Mas com o passar do tempo, com as experiências que nós vamos criando no meio da caminhada, alguém fala: olha, vai ter uma vigília em tal lugar, às vezes até perto de casa. De repente eu tenho um carro na garagem, de repente eu tenho uma moto na garagem, mas de repente eu também começo a dizer: eu estou cansado hoje, porque eu trabalhei o dia inteiro e eu mereço descansar. Eu coloquei lá em casa um pacote de Netflix, e que dia que eu vou assistir as minhas séries? Eu assisto amanhã, eu cultuo amanhã, eu vou buscar Deus outro dia. E aí a gente vai se acomodando, e aquele fogo do início começa a se esfriar. Aquela potência do início, aquele desejo, aquele empenho do início, de repente a gente vai percebendo que vai passando. Mas, queridos, Deus não chamou você para ser um fogo ali imediato, mas Deus chamou para que você seja um fogo contínuo. Da mesma forma que Deus te chamou, e da mesma forma que você se empenhava na presença de Deus, assim Deus quer que você seja todos os dias da sua vida. Aleluia! É óbvio que é um grande desafio. E essa igreja, quando o apóstolo Paulo, agora já com a sua idade um pouco mais avançada, apóstolo Paulo de prisões, e de repente ele começa a ouvir as coisas acerca dessa igreja. Já não é mais a mesma igreja de 10 anos atrás. Ele decide escrever para essa igreja. E quando a gente começa a ler a carta à igreja de Éfeso, a gente vai percebendo que o Paulo, ele não falou coisas novas. Porque nós que estamos aqui na igreja, nós não precisamos ouvir coisas novas. Nós precisamos continuar ouvindo a palavra de Deus, aquilo que o Senhor já colocou e estabeleceu nas suas escrituras. Então o Paulo vai repetir a pregação de 10 anos atrás. Ele vai repetir coisas que aquela igreja já ouviu. Eu sei que às vezes tem gente que vem para o culto e de repente o pastor começa a falar: hoje eu vou pregar de oração. E aí ele começa a falar: tem que orar, tem que buscar Deus, tem que clamar a Deus. Alguém fica aí pensando: mas pastor, eu já sei disso. Pastor, eu já ouvi pregação sobre oração. Mas quando Deus ele começa a falar, é porque Deus já está examinando o nosso coração e Ele sabe da nossa necessidade. E aí o apóstolo Paulo começou a falar sobre a questão do relacionamento pessoal. Ele começou a falar sobre a questão da santidade.
Ele começou a falar aqui, e você vai lendo aqui capítulo a capítulo sobre o que é salvação. Efésios 2, porque pela fé sois salvos, é pela graça que vocês são salvos. Ele vai trazendo doutrina, palavra de Deus, vai construindo o caráter daquela igreja, vai pegando aquela igreja pela mão e fazendo eles retornarem ao início da jornada. E aí, quando a gente chega aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma repreensão contra a igreja de Éfeso, porque aquela igreja, depois de 10 anos, começou a deixar entrar coisas que não agradavam o coração de Deus. Depois de 10 anos, aquela igreja tão ungida por Deus, tão cheia de graça, tão cheia de unção, começou a aceitar algumas coisas que não glorificavam o nome do Senhor. E é por isso que o fogo daquela igreja começou a querer se apagar. E é por isso que aquela igreja já não era mais como era antes. E aí o apóstolo Paulo, você pode ler a partir do capítulo 4, versículo 17, depois entrando no capítulo 5, ele falando de postura, como o crente tem que se portar. Ele fala: deixem a mentira e falem a verdade. Ele fala: não furte mais, mas ajude o seu irmão. Não sai da tua boca a palavra torpe. Ele vai falando essas coisas. Ele diz: não entristeça o Espírito Santo de Deus, a qual vocês estão selados para o dia do Senhor. Ele está fazendo aqueles irmãos relembrar das suas bases, do princípio da jornada. E entrando no capítulo 5, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E eu acho tão interessante, porque se eu posso chegar aqui e louvar a Deus, falar na minha oração: Pai, Papai, e isso é muito bom. Se Ele é meu Pai, eu preciso imitá-lo, eu preciso me parecer com Ele. Se Ele é meu Pai, eu tenho que andar meio do jeito que Ele anda, eu tenho que pisar do jeito que Ele pisa, eu tenho que me comportar da maneira que Ele se comporta. E aí o apóstolo Paulo começa a descrever: andem em amor. Ele começa a descrever: fujam da prostituição, da impureza, da avareza, da torpeza. Tem uma lista. Só que daí ele chega num ponto a qual Deus falou comigo. Versículo de número 18. Depois dessa lista de coisas que o apóstolo Paulo está apresentando para essa igreja, depois ele falar para essa igreja: desperta vocês que estão dormindo, e Cristo vai te esclarecer. Aí ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho. Ponto. Aqui tem uma vírgula, mas eu quero falar um pouco sobre isso. O apóstolo Paulo, ele sabe, ele teve a informação que dentre os costumes que estavam desagradando a Deus, tinha muito irmão que já não estava mais se alegrando na presença de Deus, mas estava se refugiando e se alegrando na bebida alcoólica. Porque os irmãos sabem que o vinho é um dos símbolos da alegria, mas eu posso afirmar, de uma falsa alegria. Porque o camarada cheio de problema, ele vai lá na ponta do bar, ele enche uma caneca e toma uma, toma duas, toma três. Daqui a pouco ele está cantando, ele está dançando, ele está feliz. Mas quando ele volta para casa e ele descobre que os seus problemas não mudaram, ele descobre que continua desempregado, ele descobre que o seu casamento continua no meio de uma tribulação, ele descobre que os seus filhos ainda estão distantes dele, toda aquela alegria cai por terra. É uma alegria passageira. É uma alegria que de repente ela dura 1 hora, 2 horas, 3 horas. E normalmente, depois da ressaca, o prejuízo é maior do que o começo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: não é esse recurso que eu quero que vocês busquem. Não vos embriagueis com vinho, porque o resultado do vinho, do se embriagar com vinho, é a contenda. É a briga, é a discussão, é o embaraço com as coisas dessa vida.
São prejuízos na questão financeira, na questão emocional, na questão espiritual. E aí eu fico pensando, alguém lá no seu consciente dizendo: então o que eu tenho que fazer, pastor? Aonde eu vou achar o refúgio para a minha dor? Aonde eu vou achar o alento para essa pressão que eu estou sentindo, para essa dor que eu estou sentindo? O apóstolo Paulo está dizendo: deixe o vinho de lado, mas se encha do Espírito Santo. Aleluia! Nós não precisamos de questões materiais, de questões naturais para nos trazer alegria. Há quem busque alegria na droga, há quem busque na prostituição, há quem busque no jogo, há quem busque em tanta coisa. Todas essas alegrias são passageiras, e eu falo alegrias que são pecaminosas e também alegrias que não são pecaminosas. Todas são passageiras. Mas a alegria de alguém que está aqui no culto, com o coração aberto, com o coração contrito, com o coração quebrantado, cantando a Deus, louvando a Deus, dando glória, dando aleluia, dizendo: eu quero mais de Ti, me faz mais, Senhor, me enche mais, Senhor. É uma alegria indescritível, não tem como explicar. Como explicar? Quando o Espírito vem, irmão, eu sei que você já viveu essa experiência. Quando você está aqui no culto e você é tomado pela graça de Deus, as lágrimas começam a descer. Tem gente que não se controla e começa a dar uns pulinhos, outro começa a bater palma, outro começa ali a falar em outras línguas. Como que descreve essa ação de Deus? Enchei-vos do Espírito. A palavra encher significa ocupar o espaço por inteiro. Então, em muitos momentos, a gente vem para o culto, a gente vem para a presença de Deus, e a gente até gosta de sentir alguma coisa, sentir um arrepio, sentir um toque. Mas Deus tem mais, porque Deus não quer só colocar um pouquinho dentro de você, Ele quer te encher por completo. Ele quer te encher de uma forma que você seja cheio a ponto de transbordar, a ponto de alcançar outras pessoas, a ponto de você ser uma ferramenta viva nas mãos do Senhor. Quer te encher em todas as áreas da sua vida, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida paternal. Porque aí alguém pensa: pastor, mas o que tem a ver Espírito Santo com vida conjugal, com vida paternal? Porque um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo tem um casamento abençoado. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo cuida bem dos seus filhos. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo é um bom funcionário. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo é um bom vizinho. Então a gente precisa se encher, se encher, se encher, para que em todas as áreas da nossa vida o nome do Senhor seja glorificado, para que em cada momento da minha vida o nome do Senhor seja exaltado. O apóstolo Paulo, quando ele diz: não vos embriagueis com vinho, porque produz contenda, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito, ele começa a descrever o comportamento de alguém embriagado, mas não por vinho, mas pelo Espírito. Aonde isso, pastor? Porque no próximo versículo ele diz assim, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E quando eu comecei a ler esse versículo, pastor Daniel, eu fiquei pensando: o camarada, quando ele está cheio de vinho, quando ele se refugia nas coisas que não agradam a Deus, e principalmente o álcool, o que ele começa a fazer? O camarada não fala nada, mas depois ele toma uma, toma duas, ele começa a falar de um lado para o outro, começa a contar vantagem. É assim ou não é assim? Estou certo ou estou errado? E aí ele fala, ele conta vantagem, ele fala que fez isso, ele faz que foi aquilo, ele conta coisas, contos e contos e contos que muitas das vezes nem verdade é.
Quem está leve. Ele não está com o seu raciocínio da maneira mais plena. Então ele fala. Quando ele não fala, ele canta. Canta umas modas antigas, canta algumas músicas com letras obscenas, porque ele está ali alegre, então ele quer cantar, então ele fala, ele canta, ele fala coisa que não deve, ele conta seus segredos. Isso um homem que está cheio de vinho, de uma alegria falsa. Mas um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, não, é diferente. É isso que o Paulo está dizendo. Ele vai falar entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sabe como que você pega o camarada cheio do Espírito Santo? Você vai falar com o camarada: olha, você não tem nada contra futebol. Aí você vai falar: você viu o jogo ontem lá? Ele fala: eu vi, foi legal o jogo, mas eu queria falar uma coisa. Ontem o culto estava uma bênção, a cesta do avivamento, Deus falou. Aí ele começa a falar: eu li uma palavra ontem, meu irmão, eu li lá, 2 Crônicas capítulo 16, falando sobre o rei Asa. E aí ele começa a falar, quando não, ele está lá no seu afazer, as irmãs lá com a sua vassoura varrendo a casa, naquela correria do corre-corre, está lá cantando: eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Glória a Deus. Aí o vizinho passa e fala: a mulher está trabalhando, nem uma condenada. O que ela está fazendo? Ela está cantando, porque ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo não tem tempo de jogar a conversa fora. Quem está cheio do Espírito Santo está falando aos homens, está falando ao irmão da igreja, está falando com o vizinho que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma. Porque quem está cheio não consegue se controlar, precisa falar de Jesus, precisa cantar para Jesus. Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa lá em Botucatu chamada Usimpec. Eu ficava numa máquina lá no fundo da empresa, um tornão velho lá, colocaram lá no fundo lá. E eu amava demais. Porque quando eu trabalhava em alguma máquina perto de alguma pessoa, o pessoal ficava lá falando coisa que não devia e atrapalhava a comunhão. Mas quando eu estava lá no fundo, na minha máquina, sozinho, como eu sentia a presença de Deus, porque eu ficava o dia inteiro ali louvando a Deus, adorando a Deus, falando com Jesus e sentindo a presença do Senhor. Irmãos, eu confesso para os irmãos que teve dias que eu não conseguia nem controlar, teve dia que eu estava com lágrimas descendo nos olhos e alguém perguntou o que aconteceu, e aí eu nem sabia o que falar. Daí eu falei: eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia! Cheio do Espírito, fala de Deus, fala da palavra, fala do amor de Jesus e canta canções que glorificam o nome do Senhor. Agora, quem busca refúgio nas coisas temporais, nas coisas que passam, na bebida, na droga, também fala, também canta. Mas normalmente as coisas que fala e normalmente as coisas que cantam não glorificam o nome do Senhor. Segunda coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, que eu acho interessantíssimo, que ele também faz essa comparação, está no versículo 20. Ele diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que não tem tempo de reclamar, não tem tempo de murmurar, não tem tempo de questionar a Deus. A luta vem, a prova vem. E irmãos, vamos falar a verdade. A gente não pode se enganar, porque o próprio Jesus disse, João 16:33: nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aqui tem luta, aqui tem prova. Aqui você chega na empresa lá, todo feliz,
cheio de esperança. Eu vou trabalhar o dia inteiro, eu vou levar o salário para casa, vou cuidar da minha família. Aí você começa lá a atividade, de repente alguém vai lá e te chama. E quando você chega ali, tem um papel, tem uma folha. Irmão, eu já vivi essa experiência. Aí a pessoa olha para você e fala: assina aí. O que é isso? É a sua rescisão. Você está despedido. Mas aí o que eu faço? Se a minha alegria é o meu emprego, o que eu faço? Se a minha alegria é simplesmente ter uma condição financeira boa, e eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. Sabe o que eu faço? Eu já não quero mais congregar, eu já acho que Deus se esqueceu de mim, eu já acho que Jesus não me ama, eu já acho que eu fiz alguma coisa de errado para passar essa luta, essa prova. Irmão, e uma coisa não tem nada a ver com outra. As lutas vêm, mas as lutas passam. A tribulação vem, mas ela passa. O momento difícil vem, mas passa. O importante é, se você está cheio do Espírito Santo, não reclama, não murmura, não questiona, mas dá graça ao Senhor. Agora, quem se alegra com o vinho, fazendo uma comparação com o versículo 20, não sei se algum irmão já passou por isso, já teve esse contato com a bebida, mas tem uns camaradas aí, quando ele toma umas duas a mais aí, só sabe reclamar. Reclama da esposa, reclama do trabalho, reclama dos filhos, reclama do carro, reclama de tanta coisa. Porque ao mesmo tempo que ele se alegrou com a bebida, daqui a pouco a sua consciência começa a ficar confusa e ele começa a reclamar das coisas que ele tem. Porque a alegria passageira, ela causa esse tipo de coisa. Ela nos leva ao êxtase lá em cima, mas daqui a pouco a realidade vem e a gente vai lá para baixo. Mas quem está cheio do Espírito Santo, a luta vem e alguém para e olha para você e diz: agora vai reclamar, agora vai parar, agora vai desistir. E de repente você olha para ele e fala: não, eu vou continuar andando. Por quê? Porque o meu Deus está trabalhando. Porque o meu Pai está fazendo alguma coisa, e eu sei que é coisa boa, porque se Ele fechou essa porta, Ele vai abrir uma maior, porque se Ele permitiu viver essa luta, Ele vai fazer algo muito maior, para a glória do nome dEle. Quem está cheio da graça, quem está cheio mesmo na luta, na tribulação, está aqui com o queijinho aparecendo aqui, ó. Confunde a cabeça das pessoas, porque quem conhece você bem fala: olha, esse irmão, essa irmã não era para estar aqui, porque a luta dele é grande, a prova dela é terrível, mas você está aqui no culto, dando glória, dando aleluia, cantando, adorando, exaltando ao Senhor, dando graças a Deus, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. A terceira comparação que o apóstolo Paulo faz, ele diz no versículo 21: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Pessoa que busca a falsa alegria, a alegria do vinho, e quando eu falo vinho, você pensa em qualquer questão que possa te trazer uma falsa alegria. Normalmente ela fica valente. Camarada ali embriagado, ele não tem medo de ninguém. Deixa comigo que eu resolvo. Pega o carro, começa a sair na pista, acelera. Ele acha que ele é o Schumacher. Falando do Schumacher porque eu não conheço os corredores novos. Acelera, corre, briga, discute, se enche de orgulho, se enche de arrogância. Mas um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo é alguém que se sujeita um ao outro. Ele é humilde, ele baixa a bola, ele tem a razão, mas ele pega a razão dele e coloca no bolso. Alguém diz: não, você pode
diz: não, eu não vou perder meu tempo porque eu estou cheio de Deus, então é melhor eu me sujeitar, é melhor eu me humilhar no temor do Senhor, porque quem vai responder por mim é o meu Deus. Então ele se porta de uma maneira diferenciada. Ele sabe que quem está guiando a vida dele é o Espírito Santo de Deus, e que não dá tempo dele resolver as coisas do jeito que ele quer resolver, irmãos, porque nós somos tentados a falar, somos tentados a reagir de uma maneira ruim, somos tentados a fazer coisas que não glorificam o nome do Senhor. Mas quem é cheio do Espírito Santo de Deus não cai nessa tentação, porque o Espírito nos impede. Porque o Espírito, ele nos capacita para esse tipo de situação. Porque o Espírito, ele nos dá direção. Porque o Espírito Santo, ele organiza a nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele faz com que dentro de nós alguns frutos sejam produzidos. Porque o Espírito Santo nos dá poder para enfrentar essas lutas. Porque o Espírito Santo nos capacita para trabalhar no ministério. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nós precisamos nos encher cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Porque nessa terra qualquer outra alegria vai passar, mas essa alegria de estar cheio do Espírito, essa não vai passar. Essa o adversário não pode tirar, não pode tomar de você. Então eu não sei você, mas eu vim aqui para tirar a tampa daqui de cima da minha cabeça. Eu quero desembocar o vaso, porque eu sei que o azeite ele vem de cima, e quando o azeite começa a descer, quando o azeite começa a ser derramado, quando o azeite começa a fluir, eu preciso estar pronto para receber a ação de Deus na minha vida. Eu quero me encher mais. Eu não sei quem quer se encher mais aqui nessa noite. Eu preciso, eu quero. Venha nos encher, Senhor, nessa noite, com Tua graça, com Teu poder. Senhor, aqui está a Tua igreja. Nós não estamos aqui, Senhor, porque estamos pensando simplesmente em bênçãos materiais, porque antes de bênçãos materiais, nós queremos as bênçãos espirituais. Queremos nos encher da Tua presença, Deus. Nós não queremos cair mais no engano da falsa alegria produzida pelo vinho, pela droga, pela prostituição, por tantas coisas que o mundo oferta. Nós queremos a alegria de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nos enche, Jesus. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero